Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. 24. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertiam, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinham a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. Então seus irmãos desceram e toda a casa do seu pai. Tornaram-no, subiram com ele e os sepultaram em Zorar e Estaol, do sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Diga amém, querido Deus e Pai. Pela porção preciosa da Tua palavra, eu te agradeço. Que a Tua bênção seja conosco nesta noite. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Deixa eu dizer outra vez. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Existe uma lei chamada Lei da semeadura, Gálatas 6 e 7. Aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Por mais consagrado, por mais santo, por mais determinado, por mais vencedor que seja o crente, se ele não vigiar,
ele pode incorrer em erros gravíssimos e até pecar. Porém, mesmo ele pecando, não dá ao inimigo direito de zombar de Deus. Por maior que tenha sido o pecado do crente, Deus sobre ele pode imputar juízo e até usar o inimigo como cinturão para bater nele. Mas Deus não admite que o inimigo brinque com ele, nem zombe dele. Glória a Deus. Nós estamos diante de um fato assim. Sansão, pequeno sol, filho de Manoá, um homem escolhido por Deus desde o ventre. Foi escolhido para ser nazireu, ou seja, separado para Deus, consagrado a Deus. Era um voto que ele tinha com Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus no livro de Juízes nos mostra, nos revela os erros cometidos por este homem de Deus, sem a menor sombra de dúvida. Mas o fato de ser homem de Deus, o fato de ser mulher de Deus, não impede que a pessoa faça as coisas erradas, não impede que as pessoas pequem, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Vejamos isto no livro de Juízes, capítulo 13, como tudo começou. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Ou seja, o povo da promessa, que Deus disse que seria cabeça e não cauda, que seria sempre vencedor, nunca vencido, agora estava nas mãos dos filisteus. E o porquê? Porque Deus os entregou. E porque Deus os entregou? Eu gosto muito dos porquês. Porque eles fizeram o que pareciam mal aos olhos do Senhor. Ou seja, todas as vezes que você fizer algo que pareça mal aos olhos do Senhor, o muro de proteção que Deus coloca em sua volta, que Ele chama anjo acampado ao redor daqueles que o temem, este muro é tirado. E uma vez sem esta proteção de Deus, o inimigo vai prevalecer contra a sua vida, e o mal sobrevirá, e muitas pessoas
dizem: eu não entendo porque eu, sendo crente, eu estou sofrendo tanto. Porque certamente você fez algo mal perante os olhos do Senhor. Foi o que aconteceu com Israel. No capítulo 13, versículo 2, diz que um homem de Zorá, da tribo de Dan, por nome Manoá, tinha casado e a sua mulher era estéril. Para os judeus, debaixo de maldição. Não gerava, não procriava. Mas, amados irmãos, sendo ela estéril, não tinha filhos. Versículo 3 do capítulo 13. Lhe apareceu o anjo do Senhor. A esta mulher ele disse. Este anjo do Senhor aqui é Jesus. No Velho Testamento, Jesus se manifesta muitas vezes de uma forma teofânica, ou seja, em formato de um anjo, porque não se sabia, não se conhecia Jesus, nem o Espírito Santo. Só se sabia de Jeová. Então o Senhor se manifestava através como anjo. Então era uma forma teofânica de Jesus vindo do céu para conversar com os homens na terra. Vamos lá o que ele diz. Eis que és estéril, nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Aleluia. Está escrito, e nós cremos, que para Deus não há nada impossível. Trabalhamos este tema aqui muito tempo. Mas a minha tristeza é porque às vezes nós trabalhamos um tema e aprendemos tudo sobre ele, mas não cremos. Tudo que nós cristãos precisamos é exercitar a palavra, é pô-la em prática e experimentar a revelação e os milagres em nossa própria vida. E se nós não estamos alcançando isso, o problema não está na palavra, nem também está em Deus, o problema está em nós. E por que, pastor, isso não acontece? É porque estamos distantes. Eu disse o quê? Isso. Estamos distantes de ter um bom relacionamento com Deus. A melhor forma que nós encontramos de nos relacionar bem com Deus é através dos joelhos, é através da prática da oração. Porque oração é relacionamento, oração é intimidade, oração é conversa com Deus. E parece que os cristãos da nossa geração não têm mais interesse ou assunto para conversar com Jesus. Pense terça-feira. Mandei apagar esta lâmpada. Cheguei muito cedo, comecei a orar com o microfone para motivar quem chegando fosse orando. E eu estava aqui sentindo aquele clima celestial aqui no altar. Aleluia. E quando eu levantei da oração, eu senti um gozo, uma alegria muito grande, porque os obreiros estavam todos de joelhos, sentindo a presença de Deus, alguns falando mistério com Deus, e eu me alegrei. Eu disse: obrigado, Jesus. Como um guerreiro que volta vencedor de uma batalha. Mas quando eu virei para a igreja,
99% da igreja, todos sentados. Eu caí o semblante e senti uma tristeza muito grande. Tão grande e tão profunda que eu não disse nada. Glória a Deus. Porque eu não falei? Porque se eu falasse eu ia ferir, magoar, entristecer. Eu coloquei o irmão para fazer o congregacional, calei, mas saí triste daquela terça-feira para casa. Glória a Deus. O pastor Genival Bento, eu digo, não, tu prega, não vou pregar hoje não. Glória a Deus. Ele pregou, foi uma bênção. Mas a igreja não deu aquela resposta que teria dado se ela tivesse de joelhos. Você sabe, quando você ora e o céu está de bronze, quando você ora, levanta e não sente nada. São essas coisas. Então, quando o anjo aparece, a esposa de Manoá, ele disse para ela, tu és estéril, você nunca teve filho, mas você vai sim conceber, você vai sim ter filho. Agora tem uma coisa, guarda-te, não bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, ou seja, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Escute, em toda época, em todo tempo, em todas as crises, em todas as situações, em todas as tempestades ou vento contrário, Deus sempre levanta uma voz. Deus sempre levanta alguém como libertador. Glória a Deus. Então Deus estava levantando Sansão, mas Deus, observe que deu a ele, através da sua mãe, critérios. Ou seja, você não vai poder fazer o que você quer. Em outras palavras, você tem que estar debaixo da vontade de Deus. Mas você vai livrar Israel dos filisteus. Nasceu com a missão. E na nossa geração, quem seria o nazireu? Você, eu. Ou seja, a luz. Sansão significa o quê? Esqueceram. Pequeno sol. Esse pequeno sol na nossa geração, quem é? Você, eu. É a igreja do Senhor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Depois olhou para os crentes e disse, vocês são a luz do mundo. E a luz foi dada para desfazer as trevas. A Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Ou é luz ou é trevas. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou apenas descortinando o tema de Deus não se zomba, com Deus não se brinca.
Nem os de dentro, nem os de fora. Nem os que são, nem os que não são. Vamos continuar. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 14. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino ficou adulto. Capítulo 14. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Tem um provérbio que diz: aquilo que os olhos não viram, o coração não deseja. O que é que ele foi fazer em Tímina? O que é que havia de tão interessante em Tímina que não havia em Israel? Por que tanto lugar para fazer lazer? E eu escolhi uma praia num dia de sábado, dia de domingo, numa praia cheia. Eu vou ver o quê? Quer que se vê alguém? Quer que se vê numa praia cheia? E o que é que a Bíblia diz? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Estamos diante de muitas escolhas. Escolhas estas que nós devemos fazer. Mas se você alimenta a sua carne com o pecado, você vai perder a força espiritual e não terá a coragem de dizer não. Só tem coragem de dizer não à carne, só tem coragem de dizer não ao mundo, só tem coragem de dizer não ao pecado, se a gente alimentar o nosso espírito. E o nosso espírito é alimentado aqui nesta casa, com a palavra de Deus. Ninguém alimenta o espírito com movimentos. Movimentos trazem apenas emoção, alegria, folia, coisas passageiras. Levante a mão aqui, levante ali, pule lá. Não, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Quer encher a barriga? Coma um saco de pipoca, a barriga fica cheia. Quer se alimentar bem? Coma nutrientes saudáveis. Glória a Deus. Sansão foi para Tímina, e ali ele viu uma das filhas dos filisteus. Ele subiu, falou com seu pai e com a sua mãe, e ele disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Vamos falar na linguagem nossa. Vi uma mulher top. Vi uma mulher, um violão sem corda. Vi uma mulher linda. Pense que mulher. Estou apaixonado por ela. Nem consigo dormir. Não é assim? Ele viu o quê? Carne. Ele viu o quê?
exterior. Os olhos são as janelas do corpo. Aleluia. Ele não subiu apenas para conhecer a cidade. Ele subiu à procura de uma filisteia. Glória a Deus. Amados, versículo 3 do capítulo 14. Seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou em todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Só serve ela. Irmãos, o pecado tem preço. E o preço do pecado é muito alto. O pecado tem salário. E o salário é a morte. O pecado tem o poder de deixar o homem, a mulher, cego. E quem fica cego não consegue ver. Ele não conseguiu ver. A sua mãe lhe alertou. A sua mãe pode observar que ela faz uma pergunta: meu filho, esta mulher é uma incircuncisa. Você não está vendo o que você está fazendo? Ele diz: minha mãe, meu filho, será que em todo Israel não tem uma moça que você não se agrada? É não, irmão. Porque as moças de Israel eram crentes, andavam no temor de Deus, andavam direito, não expunha o seu corpo na vitrine de Satanás, não mostrava suas intimidades. E as filisteias faziam isso. Glória a Deus. Aleluia. É diferente. O profeta Malaquias disse outra vez: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Outra vez. Vocês vão ver de novo a diferença. E nós, será que nós não vemos a diferença entre os que servem e os que não servem a Deus? É linguagem diferente, é atitude diferente, são modos diferentes, são roupas diferentes, até o andar é diferente. Glória a Deus. Você chega lá fora no mundo, tem hora que passa alguém por você que você diz: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Só não andar, você já clama o sangue de Jesus. Porque passa assim, parece que tem 2 feixes de mole em cada lado. Sangue e fogo. Glória a Jesus. Foi exatamente isto que atraiu a Sansão. E era exatamente aquilo que ele queria: sexo. Quem casa por sexo se decepciona, se arrebenta. Então sua mãe
o advertiu severamente. Mas Sansão não admitiu e disse para sua mãe: só desta me agrado. Se você observar o versículo 4, você vai ter uma surpresa. E esse versículo precisa ser interpretado à luz da Bíblia, à luz da exegese. Senão você vai pensar que há contradição. Veja o versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procura a ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Ora, então aquela mulher, ela estava dentro da vontade do Senhor? Sim. Que vontade? Permissiva. Na verdade, quem queria a mulher era Sansão. E o que ele queria, Deus respeitou o seu livre-arbítrio. E aonde tem respaldo para isso? Em Apocalipse. Quem for limpo, limpe-se mais ainda. E quem for sujo, suje-se mais ainda. Eu quero pecar, Senhor. Meu filho, não peque, isso aí você vai se arrebentar. Mas eu quero, então peque. Glória a Deus. Parece que Deus está mandando, né? É sujo? Sujo-se mais. Não, Deus não está mandando. Deus está dizendo: faça a sua vontade. Você não quer? Eu não quero, mas você quer? Então faça. Vá. Você já viu a sua mãe? Algum dia você queria uma coisa, dizendo: menino, faz não, faz. Então vá, faça. Vá. É uma ameaça. Vá. Depois, olha, você vai para Tabica, mas vá. E tem menino besta que vai mesmo. E tem crente besta que vai mesmo. Foi o caso de Sansão. Glória a Deus. Queridos, gravíssimo o que Sansão fez. Ele foi aonde não devia ir, tomou uma decisão que não devia ter tomado, fez um casamento que não devia ter feito. Glória a Deus. E queridos irmãos, o casamento desastroso de Sansão o levou a uma grande decepção, uma grande vergonha. O Espírito do Senhor, versículo 6, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão de uma maneira tão extraordinária, que ele vinha com seu pai, passando nas vinhas de Tímna, um leão novo bradou, saiu ao seu encontro, mas na força e poder que ele estava recebendo de Deus através do Espírito Santo, ele rasgou como se rasga um cabrito na sua própria mão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e ele falou àquela mulher, e ela o aceitou, claro, e ele casou com ela. Depois de casado, Sansão teve seu casamento rompido, sua mulher foi entregue a outro homem. E agora? A revolta de Sansão foi tão grande, e aí Sansão declara guerra contra os filisteus.
Mas escute. Os filisteus se uniram e vieram contra o povo de Deus. E eles exigiram que ele entregasse Sansão em suas mãos, visto que eles não conseguiam prender a Sansão. E aí Sansão, para livrar o seu povo, ele se entregou. Amarraram Sansão e o levaram do meio do seu povo amarrado. Só que o que os filisteus não sabiam era que Deus, apesar das falhas e dos erros, mas Deus era na vida de Sansão. Que Sansão era um homem consagrado ao Senhor. Glória a Deus. E Sansão saiu, e quando ele se distanciou do seu povo, que ele viu que não havia mais risco do seu povo ser dominado pelos filisteus e mortos, ele diz: agora é comigo. E ele arrebentou com as cordas, pegou uma queixada de jumento e com ela matou 1000 filisteus. Deus continuava na vida de Sansão, apesar das suas falhas, apesar do seu erro, apesar do seu pecado, porque ele casou com uma filisteia, julgo desigual. Aleluia. Feriu 3.000 homens com uma queixada de jumento. Deus está na minha vida, mas com Deus não ouvi, com Deus não se brinca. Ora, quando Sansão erra, quando Sansão peca, a sua mente denunciou que ele estava errado. A correção veio já desde os seus pais, depois pela mulher que ele havia casado e pela família dela, depois pelo levante dos filisteus, que era a família da ex-mulher que já não estava com ela. Tudo isso era o quê? Sinal que Deus estava dando para Sansão, mas ele não se deu conta. Quando ele matou 1000 filisteus, ele se convenceu de uma coisa: que Deus não leva em conta o pecado. E Deus leva em conta. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E ele começou a brincar com Deus. Vamos ver isso na Bíblia. Capítulo 16. Então Sansão foi a Gaza fazer o quê? E viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Ou seja, agora Sansão, o primeiro propósito tinha um lado positivo. Ele queria casar. Casou errado, casou com a pessoa errada, casou fora da vontade de Deus, dentro da vontade dele. Mas agora foi pior. A primeira ele desceu a Tímina para procurar uma esposa. Agora ele desce a Gaza para procurar o quê? Uma prostituta. E encontra. E passou a noite com ela. E quando os gazitas souberam que Sansão estava na cidade, o alvoroço foi grande. Sansão chegou na cidade, cerquem toda a cidade, fechem os portões. Naquela época a cidade eram muradas e tinha os portões. Cerquem a cidade,
feche os portões e vamos pegá-lo. Glória a Deus. E o que Sansão fez, nem se preocupou. Ficou com a prostituta até meia-noite. Meia-noite ele se levantou, tranquilo. Até parecia que não tinha acontecido nada. E foi aos portões da cidade, que eram portões, irmãos, enormes, e arrancou com as mãos, e pegou os portões, levou em cima de uma montanha e deixou lá. Disse: venham buscar. Ele descobriu que a força e o poder de Deus continuava sobre a sua vida, ainda que uma noite com uma prostituta. Irmãos, preste bastante atenção. Quando Davi deitou com Betseba, quando Davi mandou matar o esposo dela, pecados hediondos, o Espírito de Deus não saiu de Davi, continuou nele. É possível um crente pecar e o Espírito Santo continuar na vida dele? É possível. É possível um crente pecar e profetizar, e falar mistérios, falar línguas, profetizar, pregar. Não é sinônimo de aprovação de Deus. Mas, pastor, o Senhor fez tantas coisas extraordinárias. Sim, porque está escrito que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E nessa palavra que ele vela para cumprir, está escrito que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nessa palavra que está escrita, está dito também, meus amados irmãos, que naquele dia muitos vão dizer: no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu preguei, eu fiz e aconteci. E eles: apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Se você cantar, se você pregar, se você fizer o que você fizer, mas se não se apartar da iniquidade, você é reprovado por Deus. Glória a Deus. Na palavra do joio e do trigo, os discípulos achou fácil resolver o problema. Ele disse: não, se o senhor quiser, a gente vai lá e arranca o joio. Ele disse: não, porque incorre o risco de junto com o joio vir o trigo também. Deixa crescer junto. Então cresce junto na igreja, quem está salvo e quem está perdido. Cresce junto na igreja, quem serve e quem não serve a Deus. Cresce junto na igreja, quem está na vontade dele e quem não está. Mas no dia da colheita, aí sim, meia-noite, aí vem o noivo, e só vai encontrá-lo quem tiver com a sua lamparina acesa. Aleluia, aleluia. E quando Davi recebeu a visita do profeta Natã, ele disse: não retires de mim o teu espírito. Ou seja, ele estava ainda com o Espírito Santo, mesmo tendo matado o marido da mulher e ficado com ela. Agora ele disse algo muito interessante: devolva-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Ele estava salvo, porém sem alegria nenhuma, não tinha prazer em nada. Amachurianda Mahaya. Oh, glória a Deus. Amados,
Sansão se apaixonou por Dalila. Sansão amou a Dalila. Amou Eros. Escute. Nada, absolutamente na tua vida, nada deve ocupar o lugar de Deus. Nada na sua vida pode e não deve ser mais importante do que Deus. Glória a Deus. Enquanto você não entender isso e pôr em prática, você está correndo um sério risco. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu já vi crentes tomarem decisões drásticas. Glória a Deus. Em ficar do lado errado. Não, eu vou ficar deste lado, porque é proveitoso para mim, é vantajoso para mim. Não, eu vou ficar desse lado porque é meu parente. Não, irmão. Crente não pode ficar do lado errado. Davi disse: quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Aí eu pergunto hoje a você que me ouve: quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Quem ficará ao lado de Deus contra os malfeitores? Aí você diz: eu, pastor. Aí eu pergunto: será? Não, claro, pastor. Eu não vou ser nunca contra Deus. É? Escute. Davi disse: quem ficará ao meu lado? Era profetizando, era Deus que estava perguntando através de Davi. Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? Você diria o quê? Fica ao lado de Deus. É normal. Diria, daqui para cá. Para cá não. Como não, pastor? E se esse malfeitor for seu pai? Você ficaria contra ele? Para defender Deus? Mas a Bíblia diz: quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno. E se esse malfeitor for o teu marido, for a tua mulher, você vai ficar contra ela? Tem que ficar. Se não ficar, está fora. Está fora mesmo, James. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo, irmãos, faz escolhas dentro da vontade de Deus. Aleluia. 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 Então Sansão estava apaixonado. O amor que ele sentia por Dalila era maior do que o amor que ele sentia por Deus. E tem pessoas que o amor que sente por coisas, por dinheiro, por posição, é maior do que o amor que sente por Deus. É não, pastor? É. Glória a Deus. Basta chegar à política. Aí o crente mente, o crente engana, o crente ilude e diz que ama mais a Jesus. Anda, mas não. Se ele amasse, ele não mentia. Ele não entrava em falcatrua, enrolada. Não, Senhor. Glória a Deus. Sansão estava apaixonado por Dalila. Glória a Deus. Mas vamos andar. Aleluia. Versículo 4. Nós temos aqui: no vale de Soreque, Dalila sai de uma, vem para outra, chamada Dalila,
os príncipes dos filisteus subiram e conversaram com aquela mulher. Ou seja, ela era a ponte para destruir Sansão. E disseram: Dalila, a gente não consegue pegar este homem. A gente não consegue acabar com ele. E ele é o nosso inimigo. Interessante, né? Os filisteus que eram inimigo do povo de Deus. Mas ele dizia que Sansão é que era inimigo dele. Aí disse: mas ele está apaixonado por você. Ele te ama. Então faz o seguinte: procura saber dele em que consiste a sua grande força. Se a gente descobrir a força dele, vai ser moleza para a gente. Glória a Deus. Se Dalila amasse a Sansão, ela teria dito não para os filisteus. Não, ele é o homem da minha vida, eu amo. Mas a quem Dalila amava mesmo era o dinheiro, eram os prazeres que a vida oferece. Glória a Deus. E o que Sansão estava oferecendo a ela, que ela queria ficar com ele? Força, virilidade, sexo. Ele estava tornando a vida dela prazerosa. Mas apareceu quem na jogada? O dinheiro. E o amor ao dinheiro, Paulo escreveu ao Timóteo: o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. O amor, não é o dinheiro, é o amor a ele. Glória a Deus. Tem pessoas que não podem ter dinheiro. Tem pessoas que quando adquirem dinheiro, até um emprego melhor, já não vem mais para o culto, já muda os relacionamentos, já não fala com todo mundo. Glória a Deus. Engole um cabo de vassoura, já passa duro assim, já vira o bico, já olha por cima do ombro. Então Dalila foi procurada pelos filisteus, e eles pediram que ela procurasse ou descobrisse como podia amarrá-lo, como podia subjugá-lo. E disse: te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Era muito dinheiro. Não era só 1.100 ciclos de prata, era cada um daqueles que estavam falando com ela. Eu não sei que tamanho era a comitiva, James. Se era de 5, se de 10, se de 12. Glória a Deus. Nós vamos te dar 1.100 ciclos de prata. Vamos lá. Agora você tem que nos dizer. Versículo 7. Vamos lá? 16 e 7. Aleluia. Versículo 6, desculpe. O 6 antes. Dalila procura Sansão e diz o quê? Glória a Deus. Ela foi procurar Sansão e disse: declara-me em que consiste a tua grande força, que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. E ele nem se deu conta. É o que a Bíblia diz: o diabo cega. Ora, como é que uma mulher, mesmo sendo, ainda que fosse a esposa, que essa não era, faz uma pergunta dessa e ele não desconfiar de nada?
Mas ele fez o quê? Ele começou a brincar. Tem pessoas que brincam, né? Não, uma brincadeirinha, um pecadinho. Não brinque de pecar. Isso é sério. Sansão respondeu: se me amarrares com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Isso era verdade? Ou era mentira? Era mentira. Ele mentiu para ela. Ele brincou com ela. E ele não sabia que palavras geram vidas e geram morte. Ele não sabia que ele começou agora a brincar com fogo. E quem brinca com fogo se queima. É perigoso brincar com o pecado. E quando ele disse isso a Dalila, ela disse aos filisteus, e os filisteus torceram. E ela fez o quê? Deixou que ele dormisse. E quando ele dormiu, ele havia dito para ela que eram 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos. Se ele fosse amarrado com aqueles tendões, a força acabaria. Ela deixou ele dormir e fez o quê? Amarrou com os 7 tendões. Quando ele estava amarrado com os 7 tendões, ela entra no aposento e diz: os filisteus vêm aí contra você. E ele levantou com toda a força que possuía. Ah, Jesus. Quando eu leio isso, a gente chega até em raiva. A ira santa, né? É burrice demais para uma pessoa só. Se eu tivesse lá na hora, eu tinha botado o pé assim para trás e tinha feito. É possível. Como é que a mulher pergunta como é que a força dele é enfraquecida e ele fala 7 tendões frescos e ela amarra ele com os 7 tendões frescos? Quando ele se acorda, está com os tendões frescos na mão. E eles aí veem os filisteus e vieram mesmo. E ele, com a cara de mané da pasta, não entendeu que aquela mulher era uma bandida, era uma traidora. Não. É por isso que alguém diz que o amor é cego. Mas, amados irmãos, no versículo 9 diz que no seu quarto interior, tinha homens escondidos. E quando ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ele quebrou os tendões como se quebra o fio de estopa chamuscado e arrebentou com os filisteus. Versículo 10. Quando ele fez isso, Dalila ficou revoltada e disse: você brincou comigo, você zombou de mim. Em outras palavras, se você tivesse me dito a verdade, você estaria arrebentado. Você já parou para pensar nisso? Irmão, Paulo escrevendo a Tiago 5,14, parece, salvo engano, Tiago 5,14. Levanta tu, pois que dorme, e Cristo te esclarecerá. Filipenses, agora fiquei em dúvida. Levanta-te tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, não durma. O diabo é o nosso adversário, estar ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas ele nunca vai conseguir tragar o crente que é vigilante. Oh, aleluia! Disse Dalila, no versículo 10, zombaste de mim, me disseste mentira,
Declara-me, pois, agora, que poderia ser amarrado. E ele disse outra vez: se me amarrarem bem com cordas novas, como se tenha feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse: os filhos... Não vou ler mais não. Estou com raiva. Ele disse... Ela perguntou, você brincou, zombou, riu da minha cara. Eu quero que você me diga. Ele disse, corda nova. Ela foi e amarrou ele de corda nova. E ele não se deu conta, porque toda vez que ela fazia o que ele dizia que ele perdia a força, os filisteus estavam lá no quarto dele. E vinha contra ele. E ele não se deu conta. Isso aqui é um amor triste. Bom, aleluia. Versículo 13, o que é que diz no versículo 13? Foi que Dalila disse a Sansão: agora ele falou a verdade. Agora ele falou a verdade. Agora ele revelou o seu segredo, que ele não podia ter revelado, que ele não devia ter revelado. Olha, todo crente tem um segredo com Deus. Fizeram até uma música, né? O crente tem um segredo com Deus. Mas todo crente tem um segredo com Deus. E esse segredo não pode ser contado. A gente pode contar muitas coisas, mas o segredo com Deus não pode ser contado. E quem conta o segredo que Deus lhe confia, perde a bênção. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele fez isto, ela cortou seus cabelos, que era o sinal do nazireado. Os filisteus vieram sobre Sansão, ele despertou do seu sono, arrancou o pino e urditura da teia, e disse: como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim. Quer dizer, foi a terceira mentira. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste que consiste a tua grande força. Ou seja, ele mentiu outra vez. E agora ela fez uma declaração de amor. Aquela declaração que derrete o coração, né? Fez aquela linda declaração de amor. E importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, o apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Versículo 17, o que aconteceu com Sansão? O que aconteceu, igreja, com Sansão? Descobriu o seu coração, abriu toda a verdade, e ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu, sou consagrado a Deus. O que é que ele devia ter feito? Ter colocado em prática o que ele era. E o que ele era? Nazireu. O que ele era? Separado para Deus. O que ele era? Consagrado a Deus. E o que ele devia ter feito? O que ele não fez. Ele foi a ela, mas se ela tivesse vindo a ele, tinha dito: ó, alto lá.
Não há união entre mim e você. Você é treva e eu sou luz. Eu sirvo a Deus. Não posso me relacionar porque você serve a Dagon. O seu Deus é Dagon, o meu é Jeová. Não podemos nos juntar, não podemos nos casar, não podemos nos relacionar sexualmente, não. Somos de mundo diferentes, somos de povos diferentes, de pensamentos diferentes. Não tem como. Mas ele não disse isso para ela. Ele simplesmente foi a ela e a procurou como um homem comum, mesmo ela sabendo que ele era judeu, que ele tinha um Deus. Vamos transliterar para hoje. Uma coisa, Milé, nome bonito, né? Uma coisa é ter uma religião, uma coisa é ter uma igreja, e outra totalmente diferente é ter um compromisso com Deus. E o nazireu hoje é um crente consagrado a Deus. Eu pertenço a Ele. Um nazireu não se mistura, porque ele sabe que perde a qualidade. Um crente se mistura. Não é para se misturar, mas ele se mistura. Ele não tem compromisso. Ele vem no culto domingo, no Natal, no Ano Novo, na ceia, para ninguém pensar que ele está desviado. Não estou falando de quem tem compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus, você é diferente, você é santo, você é instrumento poderoso nas mãos de Deus, e tudo que você faz, Deus é glorificado. Amachurianda Macá. Aleluia. Aleluia. A persuasão foi tão grande de Dalila e a pressão foi tão grande que chegou o momento que ele não resistiu. Você sabia que um pecadinho ali, outro ali, outro acolá, de repente o crente se acostuma com o pecado? E ele faz e nem sente que é mais pecado? Sabe o que acontece com ele? A mente fica cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não tem sensibilidade espiritual. Tem uma doença que se chama gangrena, que ela apodrece, né, o pé. Um pé ou uma parte do corpo apodrecida pela gangrena, às vezes a pessoa pisa na brasa, o pé começa a queimar, mas ela não sente. Está com gangrena. E quando a mente está cauterizada, o crente fica com gangrena espiritual. Ele não sente o pecado. Ele toma ceia, ele canta, ele prega, ele toca. Mas esta noite, o dono da vida e da ressurreição está aqui para fazer um milagre na tua vida. Aonde você estiver, você será marcado por esta palavra. Oh, aleluia. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que ele estava fazendo era contra Deus e não tomava consciência disto.
E agora, não suportando a pressão da vida, glória a Deus, não suportando a pressão da vida. Você sabia que tem crente que até bebe? Não, eu bebo socialmente, não é pecado não sinto nada. Claro, defunto não sente nada mesmo, só sente quem está vivo. Aleluia, aleluia. Tem crente que joga ainda no jogo do bicho, não sente nada. Defunto não sente nada, está morto. Tem crente que o que mente num dia, macaco não pula num ano, não sente nada. Defunto não sente nada. Aleluia. Escute, vamos lá. Sansão agora, não suportando a pressão de Dalila, conta para ela o seu segredo. E qual era o seu segredo? Eu sou um homem consagrado a Deus. E o voto deste nazareado é não beber vinho, como todo mundo bebe. Todo mundo bebe, mas eu não bebo porque eu sou nazireu. Todo mundo bebe, mas eu não bebo porque eu sou salvo. Todo mundo bebe, mas eu não bebo porque eu nasci de novo. Todo mundo bebe, mas eu não bebo porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Todo mundo faz isso, pastor, mas eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Aleluia, aleluia, glória, glória a Deus. E ela cortou os cabelos de Sansão, e depois que Sansão dormiu, ela cortou o cabelo. E agora ela grita: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Versículo 20, irmãos. Os filisteus, Sansão, vêm sobre ti. E ele, despertando do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como as dantes, e me livrarei. E me livrarei, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Escute, deixa eu fechar, depois a gente dá continuidade em outro culto. Empáfia, diga empáfia. Diga de novo, empáfia. Eu quero que todos gravem esta palavra, empáfia. Isso, sabe o que é empáfia? Empáfia significa orgulho vão. É a pessoa pensar que é, e nós não somos. Quem é Ele. Nós não temos, quem tem é Ele. Nós não podemos, quem pode é Ele. E Sansão agora estava com empáfia. Ele pensava que a força era dele, mas agora ele revela o segredo, e o Espírito se retira. Quando ela disse: aí vem os filisteus, ele diz: como das outras vezes, vou me levantar, vou arrebentar com esse povo. Mas a Bíblia diz: ele não sabia que o Espírito Santo não estava mais sobre ele. E ele foi amarrado e foi levado para o templo do Deus dos filisteus, de Dagon. E ali ele serviu como palhaço. Que Deus tenha misericórdia de nós, para nunca sermos palhaços diante dos pecadores, mas sermos santos homens e santas mulheres de Deus, pelo qual o nome do Senhor seja através de nós glorificado. Amém.